Oi, bebê, Elisa Tatatá no YouTube. Eu voltei com a parte 2 do vídeo da Make Romântica, uma maquiagem bem singela e vai ser bem fácil de fazer, tá? Vou começar aplicando uma sombra, um marronzinho queimado, puxado pro rosa. Eu começo bem pouco produto para fazer com que fique bem sutil. E aos pouquinhos eu vou adicionando um pouquinho mais de intensidade. Então eu vou aplicando e esfumando essa mesma sombra com esse mesmo pincel. O pincel que eu estou usando, se eu não me engano, é o 136 da Dye Makeup, tá? Eu aplico bem no côncavo mesmo, fazendo um formatinho de C. Então, eu pego ali, ó, do canto externo inferior, né? Até o alto da sobrancelha. Formato em C. Vou e volto, ó. Aplico e volto esfumando. Aplico e volto esfumando. Com o mesmo pincel, tá bom? Aí, para fazer uma transição mais bonita e para deixar essas bordas mais limpinhas, eu uso sempre um pincel limpinho, tá? Um gordinho que eu não esteja usando. Esse, no caso, que eu estou usando para limpar, é o 140 da Dye Makeup. Agora eu peguei um pincelzinho menor, também da Dye Makeup, e eu vou levar essa sombra bem ali na raiz dos cílios. Vou pegar agora uma sombra marrom mais escura, pouca coisa, e vou aplicar ela ali, ó, do meio do côncavo para baixo em direção à raiz dos cílios, tá bom? Bem leve, porque eu não quero que fique nada muito pesado. A ideia dessa make é ficar uma coisa bem sutil, bem suave, por isso que eu coloquei até o nome de romântica. Serve para date, serve para você ir a casamentos de dia, né? Aniversários de dia, uma coisa mais leve. Agora eu vou aplicar uma sombra nude. E eu venho dando batidinhas. É bem no tomzinho da pele da minha modelo mesmo. Você pode usar o que você tiver, que seja bem no tomzinho da pele da sua modelo. Essa é opaca, pincelzinho de cerdas naturais. E eu aplico até o meio dos olhos, tá? Encontrando as outras sombras. Vou fazer a mesma coisa dos dois lados. Sempre, gente, eu tento levar um pouquinho ali perto da sobrancelha, porque eu gosto mais desse efeito. Eu acho que amplia mais o olhar, não marca tanto do lado de dentro. Eu acho que fica mais bonito, tá? Aí eu volto com o pincel sujinho, não preciso aplicar mais sombra. Só vou esfumar mesmo a sombra que já tem, para essa transição ficar bonita depois que a gente aplicou a sombra clara, tá? Para fazer essa transição entre as duas sombras. No meio, eu vou aplicar uma sombrinha dourada, cintilante, bem sutil também, bem fininho. E eu aplico um pouco por cima do branco, da sombra nude, perdão, e um pouco por cima também da sombra marrom, tá? Para ficar ali no meio dos olhos, bem centralizado e ficar como se fosse um reflexo. Eu venho sempre acertando, gente. Mesmo a sombra clara, eu sempre tento deixar ela mais esfumadinha possível. Então, vocês podem ver que o olhar da minha modelo tá bem sutil, bem leve e, ao mesmo tempo, tá com cor, né? Que a gente gosta. Agora eu tô aplicando um delineador em creme. Esse é um marronzinho, na tonalidade marrom, para fazer a parte inferior dos olhos. E aí eu aplico primeiro na linha d'água e depois eu vou sujar bem pouquinho a parte inferior, né, abaixo dos cílios. E aí eu já venho com o pincel lápis e eu já venho esfumando esse delineador, para deixar tudo bem certinho, para deixar essas bordas bem suaves, não deixar nada muito marcado, nada muito evidente, pra gente ter esse efeito esfumado. Eu utilizo a primeira sombra que a gente usou como borrachinha, tá? Abaixo desse delineador. E depois eu pego a sombra mais escura que a gente usou, o marrom, e eu faço só os cantinhos externos para fazer a junção com a aplicação que a gente havia feito no côncavo e a parte inferior dos cílios, tá? E aí eu volto com o pincel lápis mais uma vez e esfumo. Gente, o segredo é sempre voltar com os pincéis para fazer uma transição bonita, para você deixar o olho bem esfumadinho. Agora, gente, eu vou fazer um delineado bem rente aos cílios dela mesmo, tá? Eu vou aproximar o máximo dos cílios que eu puder. Tô usando um pincelzinho chanfrado de cerdas sintéticas. E eu vou utilizar esse delineador como se fosse um lápis. Eu não quero que ele fique marcado, então eu vou vir com um pincelzinho lápis logo em seguida. E eu já vou esfumando as bordinhas do delineador e encontrando com a minha sombra. Então eu aplico e já venho logo esfumando enquanto ele está molhado, tá? Depois que seca, é muito difícil de esfumar. Então é importante que você faça primeiro um olho e depois o outro olho. E aí, depois que eu dou essa esfumadinha, eu ainda volto com o primeirinho pincel que a gente usou e esfumo de novo para ter certeza de que vai ficar tudo bem sutil, bem levinho.
Já apliquei meus cílios, eu tô usando o H13 da cartelinha de 5 unidades. E aí eu já usei com a minha colinha da Atelier Paris, eu deixo secar. E quando eu percebo que tá quase transparente, eu aplico sempre com a modelo de olhos fechados. E aí eu só permito que a pessoa abra os olhos depois que eu tenho certeza que colou 100% os cílios. Estou usando o batom meio nude, mais rosado. Esse é da Eudora. Eu amo os batons da Eudora, gente. O preço não é tão barato, mas ele dura muito na boca. E ele não deixa aquele aspecto seco, né? A boca fica com o ar mais hidratado. Então é o nude puxado pro rosinha. Para selar esses cílios, colar, né? Ter certeza de que ele está bem fixado, eu sempre uso a máscara fazendo a junção dos cílios naturais com os cílios sintéticos. E é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Beijinhos!